Valéria Ferrari, de Tudo Um Pouco hoje fala sobre arte. Arte é imperdível, arte é bacana, arte é batuta, vem comigo! De ficar assim, jantar à luz de velas, linda como o pôr do sol na minha janela, já criou raiz em mim, flor de primavera, flor de primavera. E o De Tudo Um Pouco começa perguntando a você: como seria a nossa vida sem a arte e sem os artistas? E eu já respondo: seria uma vida chata, monótona, óbvia, sem cor, sem plástica, sem o estético e sem o belo. E é por isso que o De Tudo Um Pouco adora quando recebe convidados artistas e que estão nesse caminho da arte. Estou aqui com Cadu Carvalho, músico, compositor, e com Alessandro Celante, fotógrafo, e faz mais um monte de coisa bacana, das quais eles vão se apresentar agora, porque eu não tenho competência para falar de tudo que eles, de todo o trajeto artístico deles. Então eu começo dizendo muito obrigada por encherem nossa vida de cor e de alegria, e perguntando para vocês fazerem uma pequena apresentação de quem são vocês e como é que, há quanto tempo estão nessa estrada aí da arte. Eu sou Cadu Carvalho, músico paulistano. Eu também sou jornalista. Ah, não tenho sabia. Uma formação em comunicação social também. Bom, tenho um trabalho solo musical desde 2010, com o lançamento do meu primeiro trabalho totalmente autoral. Mas já venho da música desde criança, assim, desde os 9 anos comecei a tocar bateria, estudar bateria, estudei, me formei como baterista, toquei muito tempo em diversas bandas, enfim, de vários estilos, toquei bateria. E aí comecei a compor, me apaixonei pelo violão, enfim, resumindo bastante. E em 2008, assim, comecei a compor e a pensar num primeiro trabalho, que foi lançado em 2010, desde então eu estou nessa carreira solo, lançando agora o meu segundo trabalho. Que legal, que legal. Então toda a sua carreira foi como baterista e a sua história de amor recente ao violão? Não é tão recente assim, já tem uns 10 anos mais ou menos. Não é recente. Mas que eu comecei assim, a conviver mais com ele, né? Comprei, inclusive esse é o meu primeiro violão, eu trouxe ele aqui hoje. E aí, depois que eu me apaixonei, comprei um violão e tal, comecei a compor, foi seguindo esse caminho aí, a bateria ficou um pouquinho de lado. Mas eu ainda não posso deixar nenhum com ciúme do outro, então alugamos dois ainda. Mas tem os dois, né? Hoje em dia eu tô mais com esse daqui, legal. Por aí, é mais fácil de carregar também. Legal, muito obrigada. Alessandro, conta um pouquinho de você. Alessandro é ituano, desde os 10 anos que está em Jundiaí. Fora as perambulâncias, mas eu tenho uma formação também em comunicação social. Ah, legal. Em design de moda. Tem as pós em arte e tecnologia e fotografia. Eu sou artista visual e eu uso a fotografia sempre como mote das minhas pesquisas e trabalhos. Mas eu não sou um fotógrafo clássico. Eu vivo no meio deles, tento ser como eles. Não consigo. Eu ia te apresentar como fotógrafo, Alessandro. Pode ser, mas assim, que bom que eu sempre não fiz entra algo nas minhas fotos, ou é palavra, ou eu quebro algum paradigma de fotografia, eu não consigo trabalhar com ela pura. Até porque ela não é, né? Até porque ela não é. Até porque a arte é isso, Sem né? dúvida. Essa mistura de elementos, a gente usa como instrumento para falar alguma coisa, mas elas sempre estão caminhando paralelamente, né? Eu trabalho com híbridos, né? Então eu tenho que gerar vetores que conversem, que gerem uma nova forma de expressão a partir de outras linguagens. Eu tô mirando esse violão, já tem uma proposta para ele. Sensacional, daqui acho que sai uma performance, né? Não sei, eu escrevo também alguns poemas, eu tinha uma ideia de, assim, emprestar poemas para alguém rifá-los. Ah, que bacana. Eu tenho um projeto de rife um poema, né? Mas rifar que mesmo. Legal, que legal. E é só ler e rifar, assim, o que sair é dele. Gente, sensacional. Vocês têm que vir fazer isso no programa, muito legal, pelo amor de Deus. Muito legal, eu fecho, eu topo. Topa o desafio? Topo, tá topado já. Eu me interesso muito, o De Tudo Um Pouco se interessa muito sobre a elaboração do processo criativo na cabeça de vocês. Como é que isso acontece? Em que horas isso vira um fermento e cresce e vira um produto?
Ai, que pergunta Nossa, difícil. Essa pergunta ela é difícil. Porque eu acho que cada artista tem o seu processo. Assim. Apesar de ter muitos pontos em comum, assim, né? Geralmente essa pergunta todo mundo responde, não tem muito como explicar, né? De repente vem e baixa, parece um clichê, assim, artístico. Mas é um pouco assim, na verdade, né? Eu acho que é um pouco assim. Pelo menos no meu caso acontece muito, assim, de repente estar lá e ver uma palavra e formar uma frase falando, nossa, isso dá um tema, sabe? E escrever alguma coisa e ir juntando um monte de pedacinho. Ou eu pego o violão, assim, acordo, pego o violão, pego um café e fico lá, tipo, fazendo nada e aí, nossa, isso aqui dá alguma coisa, Os acordes já estavam na sua cabeça ou não? Você começa a brincar, é uma brincadeira, começa a brincar, enfim. E aí vão surgindo algumas ideias. Mas também já me aconteceu de querer fazer alguma coisa, que eu já visse o resultado final na minha cabeça e eu falo assim, eu tenho que chegar até lá, entendeu? Então eu vou escrever uma música sobre isso. Tá. E aí, é quebrar a cabeça mesmo, assim, trabalho de por exemplo, eu vou braçal te fazer e mental, não, eu imagino, assim, né? E é mais difícil nesse caso, eu acho. Exatamente, porque a inspiração ela vem, né? Você já tem você tem um miolo ali, e aí aquilo vai crescendo e vai desenvolvendo. Agora, quando você não tem aquilo, né? Não tem aquela coisa palpável, que às vezes pode ser até um sonho, mas é palpável porque você teve o sonho, é mais difícil, né? Porque você sai do nada pro produto final, né? Eu vou fazer uma pergunta específica, então. Na ponta do pé. Esse clipe, né, que você citou, ele é bem especial, assim, porque por vários motivos, assim. Essa música, ela é muito legal porque ela tá no meu primeiro disco, que inclusive é esse daqui, ó, se chama A Melhor Parte de Tudo, que esse foi lançado em 2010. E legal. Essa música, ela tem uma inserção da música Ciranda da Bailarina, do Chico Buarque e do Edu Lobo. É isso. Ela tem uma inserção no meio, assim, que é o tema daquela música. E aí foi muito legal porque eu consegui a autorização deles para usar. Isso foi muito especial, assim, no meu primeiro trabalho, né? Já ter esse acesso e esse aval, assim, né? De dois artistas tão especiais. Enfim. Então esse foi seu ponto de partida, na verdade. Muito legal. Foi essa música? Foi essa música. Legal. Foi o primeiro clipe. E o clipe rapidinho que você citou. E a gente vai passar porque ele é belíssimo. Esse clipe também foi muito engraçado porque eu tava assistindo, eu tinha a ideia, ele saiu bem depois de lançar o CD, assim, não foi logo. Porque eu queria fazer uma coisa especial com essa música. E eu não tinha, assim, demorou pra eu encontrar a ideia, o meio. E aí, certa vez eu tava assistindo televisão e vi um documentário sobre, se eu não me engano, a República Tcheca, que os teatros de marionetes são muito, muito famosos, muito fortes, assim. E aí, na hora, me deu um estalo, eu falei, é isso, meu clipe tá nisso, vou fazer com marionetes. E aí comecei a pesquisar no Brasil as companhias de teatro de marionete que tinham. E assim, eu encontrei diversas, só que eram basicamente para criança. Então eles só tinham bichinhos, sabe assim, monstrinhos. E não era isso que eu queria, né? Eu queria trazer uma coisa que fosse mais adulta, né? Você assistiu, tivesse um pouco mais de malícia. Quero Ser John Malkovich. É mais ou menos isso que você queria, né? É então, incrível. E aí eu encontrei em Minas Gerais, em Belo Horizonte, a companhia Pigmalião Teatro de Escultura, que tem um trabalho adulto com marionetes. Inclusive as peças são só para maiores. E é incrível o trabalho deles. E aí eu entrei em contato, eles adoraram a ideia e por acaso eles tinham uma boneca, uma bailarina, que eles tinham feito para uma peça. Enfim, e a partir daí surgiu toda a ideia e a gente foi pra lá, gravou e o resultado é esse que vocês vão. O clipe você gravou lá, então? A gente gravou lá, no ateliê deles. É de uma delicadeza e é técnico e é perfeito. Eu achei a fotografia linda, a luz, tudo muito profissional. A direção foi do assim. Gustavo Stockler, que hoje é um dos maiores youtubers do Brasil. Ele é muito, muito, muito grande, assim. E ele é muito bom. Realmente, ele é também cineasta. Que clipe. Muito obrigado. Incrível. A gente vai pro intervalo, mas antes disso, queria que você tocasse um pouquinho pra gente, alguma coisa.
Autoral. Essa música, então eu vou tocar uma música que está nesse segundo trabalho que eu estou acabando de lançar agora, é um EP que se chama A Primeira Hora do Dia. Que capa linda. E essa música se chama Um Segundo a Mais. Estão escutando o Cadu Carvalho com a sua autoral, a gente vai para um breve intervalo, mas volta rapidinho, porque a gente tem muita coisa para conversar e quando a gente fala de arte, o tempo voa. O tempo é tão efêmero, tão líquido, né? Não é não, Alessandro? A gente volta já para falar com esses dois artistas brilhantes. Fica aí, vai tomar um cafezinho rápido e volta para cá, no nosso sofá tem lugar pra você. Só queria mais tempo pra lembrar. Eu só queria que o tempo voltasse atrás. Ah, quanto tempo faz que eu tô assim, sem tempo pra ser um pouco mais de mim. Faz tempo que eu não vejo o sol, faz tempo que eu não abro a janela. Faz tanto tempo que eu já nem sei mais quanto tempo que eu só penso nela. Faz tempo que eu não vejo o sol, faz tempo que eu não abro a janela. Faz tanto tempo que eu já nem sei mais quanto tempo que eu só penso nela. Quanto tempo faz que eu tô assim, sem tempo pra ser um pouco. E nós voltamos para o segundo bloco, eu faço a mesma pergunta para o Alessandro. Como se dá o processo criativo na sua vida? Eu acho que não se dá. Eu acho que uma coisa legal, você discernir a tua vivência, você enquanto ser humano no mundo e depois como você vive o processo e não faz dele uma fórmula. Ele respondendo, eu consigo ver que é parecido. Porque a partir do momento que você tem um processo e depois você usa o mesmo processo para desenvolver... Não, o processo é o grande lance, o resto é consequência. Então você tem que ver beleza no próprio processo. Agora, se você não tem essa vivência de mundo, aí não tem processo que dê conta, né? Lógico. Fica algo fechado, hermético. Mas no meu caso, eu tenho assim tanto lance de escrever muito, coisa acadêmica, e essa coisa mais solta. Então eu equilibro nisso. Eu fiquei interessadíssima nas suas fotos naquela banheira. Eu fui lá já pesquisar o que você colocava na banheira, um lance com gelo seco. Explica pra gente como você teve essa ideia, em primeiro lugar, e qual o resultado que você queria atingir. Eu sei que o resultado, como você agora mesmo disse, não é o importante é o processo. Então me conta um pouco disso. Sim, o resultado ele é muito importante, mas eu não tenho controle sobre isso. Isso é muito legal. Começou num exercício com algumas pessoas para fotografar fumaça com imagem projetada. Dando exercício, todo mundo fazendo, eu peguei uma câmera e tentei fotografar. Não foi. Porque aquela fumaça toda, cada milésimo de segundo, ela tem uma forma diferente, ela é volátil, ela é efêmera. Então a fotografia, ela vai captar a alma daquilo, não vai rolar. Então começa com uma crítica à fotografia. Aí tem uma série de outras coisas. Eu uso a morte como referência para falar da nossa morte gradativa de percepção, da nossa relação sensorial com o mundo. Me lembrou mesmo Máscara Mortuária. Sim, é o começo da fotografia, né? O status de poder ter uma máscara com o objetivo de permanecer sempre. Então, a tentativa de fazer uma fotografia impermanente, que é impossível, é
essa utopia que eu corro atrás e vou tendo surpresas a cada vez que eu faço. Você dá algum comando para as pessoas que estão lá fotografando dentro da banheira ou você não diz nada? Eu apenas dou uns chutinhos, assim. Um chutinho é olho aberto, outro chutinho é olho fechado, mas eu acabo nem dando. E o que acontece? Eu comecei isso num estúdio que eu tenho, que é num tanque de revelação. Parece uma urna mortuária. E 2 pessoas, 3 pessoas, aí uma pessoa. Ficava algo muito programado. Quando eu inaugurei essa coisa itinerante da banheira, eu fiz na Ocupa colaborativa, eu fiz em 2 dias 50 pessoas e estava frio. Então eu me surpreendia com os depoimentos, com a experiência, e eu resolvi fazer uma série colorida. No momento em que eles entram, a expressão que eles têm, e também captando as máscaras, mas eles vão agregando coisas na minha vida, assim. Então o fato de você fotografar no frio foi sem querer? Eu comecei no frio, tudo foi meio, eu fui trazendo discursos ou coisas pro veio do projeto, mas muita coisa não foi programada, planejada. Agora eu descobri que você pode prolongar o efeito visual, não é um efeito visual legal, ele é consequência. Com água morna você prolonga, mas a água fria é o que dá. É basicamente um boot sensorial, porque você deita numa água fria, muito fria. Para vocês entenderem, é uma banheira de água muito fria no inverno. Com gelo seco. Com gelo seco. Então, o teu tato, ele é massacrado por água fria, você fica um pouco perdido. Você tem os ouvidos tamponados, não ouve nada. Aquele barulho de água que também é uma... E o borbulhar do gelo seco, aí você fecha os olhos e o teu olfato e paladar, eles acabam trabalhando só com um mecanismo de respiração. Então, é ruim. Mas é um boot, você sai de lá zerado. Você fez a experiência? Você entrou ou não? Sim. Eu tentei fazer autorretrato, não deu. As fotos que, porventura, vocês verem que tem o meu rosto, é o meu irmão que fotografa. Né? Ele tá sempre comigo, assim, meu irmão que faz as fotos do meu rosto. Mas entrei várias vezes. Horrível. Eles querem fazer comigo, gente. Acabei de descobrir que é horrível. É eu sou horrível entrar e, assim, gratificante sair, assim. Você sai renovado, porque você encarou. Na ocupação Porta Frio virou um lance meio montanha-russa. Olha, eu fui, você não foi. E aí ficou assim, aí todo mundo foi. Todo mundo foi. Daí como foi uma forma legal. de desafio pessoal. Sim, e gera alguns gatilhos de memória afetiva, algumas pessoas... Princípio de hipotermia, não dá pra dizer que chegou a tanto, uma queimadurazinha assim com gelo seco rolou, mas foi um descuido da pessoa, assim, das pessoas que estavam cuidando, mas não tem perigo, fica só de lado. Ah, legal. E aí o efeito é incrível, assim, né? É incrível, porque as pessoas projetam, você disse sonhos, as pessoas, puta, horrível, é legal, amei, não, odiei. Então, essa é a relação, né? Essa coisa mais idiosincrática que não tem uma mensagem canalizada para todos. Então, qualquer opinião é interação. Né? E faz parte da sua muito foto, né? A Sim, opinião faz dúvida, parte do dúvida. trabalho final, né? Detona que eu gosto, assim, é muito legal. As suas fotos, outras fotos, não a da banheira, mas algumas outras fotos, me remetem ao sonho. Então eu vi aquelas cenas dos cavalos e das crianças, algumas fotos de cenas de casa, aquela galinha no fundo, algo bucólico, me remete muito a sonho. Porque tem agora eu não sei o termo técnico, eu vou falar do meu jeito, tem um embaçado, tem um nublado que me lembram os meus sonhos, que não são muito nítidos, né? E que eu raramente lembro. Qual é a sua... Existe uma intenção daquele nublado? Me corrija, qual é o efeito que você dá? Olha, você disse galinha, eu é uma vi foto na Bahia. Com uma galinha. Tá, isso eu esqueci o parasol da câmera, na época eu usava digital, analógica, e o parasol de borracha. E eu usava um equipamento que você, quando punha na grande angular, você tinha que recolher isso. Então, é uma falha. É uma falha! Muito bem sucedida a sua falha, eu diria. Então, mas eu tava ali fazendo fotos para um baiano que estava na França. Eu fiz o restaurante dele em Avignon e um em Saint-Rémy de Provence. E eu fiquei um mês na casa da mãe dele, no sertão baiano, catalogando a família. E claro, eu fiz edição daquelas imagens. Foi um acaso? Foi, mas foi um presente. Foi um presente. Então elas entraram e o restaurante dele tinha... Foi até um trabalho etnográfico muito interessante. Tinha a família toda dele. Então é um trabalho com objetivo. Mas, o acaso sempre te presenteia ou te ferra, mas...
Foi bem assim. Agora as outras, que é o começo do digital, que você vê um pouco mais de velocidade, que se chama Canibytes, que é também o começo do questionamento a perda de percepção a partir de uma tecnologia que você acaba não dominando. Aquelas fotos eu fazia sempre correndo. Então eu estava sempre correndo, assim, fiz fotos para contratado, fiz correndo, ficou aquela coisa, queriam me matar, mas eu fui, não me pagaram, falei, todo mundo não precisa pagar, mas é a forma que eu vou fotografar, vai ser correndo. Porque tem essa velocidade da vida, né? Tem essa rapidez do mundo, né? E a rapidez do fotógrafo, não é da cena, é engraçado porque há uma inversão, né? Eu estou em movimento na maioria, não. Eu estava estudando... nesse momento, nem se falava tanto em contemporâneo, era mais a questão do pós-moderno e rolava uma inversão do objeto que eu fotografava. Eu não o elegia, era o contrário. Ele me elegia para fotografar, ou seja, eu era vítima. Eu parto como vítima, a perda da minha percepção nesse cenário maluco, corrido, então eu começo a retratar isso. Tem fotos que eu expus em Cuba em 2003, 500 fotos feitas dirigindo com a câmera, não era nem celular ainda, uma câmera digital que eu não via. Todo o trajeto que eu fazia, que eu deixava de viver, então aí eu fiz uma parede. Essa ideia, é o que você deixou de ver, na verdade. Exato. Que a retina não fotografou. Exato. Não é? Analógico, digital, ganhos e perdas. Você consegue fazer um... Não, eu acho que existe sempre uma evolução tecnológica. Pegando por McLuhan, que diz que o homem inventa a máquina reinventa o homem, eu acho que você tem que ter um certo controle. O Arno, que estava expondo há pouco tempo aqui no Sesc, onde Arno Rafael Micklen, ele diz que a câmera nada mais é do que algo que executa o que você pensa. Então você tem que ter esse controle, você tem que ter domínio técnico, a fila anda e você tem que se adaptar. Analógico. Pensei que ele ia ser nostálgico. O analógico. Não, eu acho que eu faço trabalhos com celular que com as piores câmeras que eu tive, eu tenho os melhores trabalhos. Verdade. Assim, mas o analógico eu acho que é para não perder, perde-se muito conhecimento a partir do esquecimento de processos. Eu acho que eu trabalho com processos históricos, então desde 1800 e pouco, então falar em analógico é coisa muito nova. É verdade, é muito nova, é verdade. Né? Mas... E pouco se sabe, né, sobre ele, porque as novas gerações já não sabem mais, né? Mas vale a pena testar todos, desde uma lata de Nescau com furinho até um celular. Experienciar, né? Você tem que comandar a tecnologia que você usa. Legal. Meninos, projetos futuros, queremos saber, novas exposições, novas apresentações, novas músicas, novas fotos. Eu sou totalmente presente. É não mesmo? penso no futuro. Talvez eu saia daqui com um novo projeto todo dia, cada dia. Sua agenda é presente. dia a dia. Verdade. Eu acho que pelo menos há 7 anos eu descobri isso tendo né, minha esposa que teve, mas um filho. Filho te presentifica, é muito louco isso. Então, sei lá, tem um lance de que o futuro a Deus pertence, passado é história, e o presente se chama presente. Acho que eu vi isso no Kung Fu Panda. Mas é isso, né? O presente é presente, né? É uma dádiva, tem que vivê-lo, assim, eu acho que... E o devir a cada momento, assim. Legal, muito bom. Sei lá o que vai acontecer. Muito bom, muito bom. Eu acho que eu também tô um pouco meio nessa onda, assim... Acho que o plano é continuar fazendo coisas, mas não sei quais coisas, né? Então, assim, obviamente escrevendo mais músicas, fazendo mais shows, mas fazendo outras coisas também, misturando arte, né? Conhecendo novas pessoas, inventando novos projetos, assim, né? Sem muito plano. Eu acho que então, com essas respostas, eu lanço o desafio da gente fazer essa experimentação, essa instalação com a banheira Gelo Seco. Eu vou chamar minha produtora Elisete para participar também, ela adora passar frio. Nós vamos fazer isso juntos. Convido vocês para tentarem aqui no programa fazerem essa dinâmica de poesia e música, né? Assim, na hora, sem combinar nada antes, no improviso. E acho que a arte e a vida da arte vai se fazendo assim, não é? Legal. Sem muitos... Sem dúvida, tá vendo? Você já escreveu um pouquinho do meu futuro. Se eu falasse que tenho planos, talvez não houvesse esse convite. Então vocês estão convidadíssimos. Assim que as câmeras desligarem, nós vamos marcar uma agenda com esses dois.
e a gente vai tentando aí dar espaço para a arte, porque a arte precisa de espaço e nós precisamos de vocês, os artistas, para tornar a nossa vida bem mais legal. O De Tudo Um Pouco vai ficando aqui feliz da vida, a gente sempre se enobrece e se enche de soberba quando fala com artistas e quando convive nesse processo artístico. Com dor no coração eu acabo esse programa convidando você para continuar conosco nas mídias sociais, conversar, pedir, elogiar ou criticar. A câmera desliga, mas o nosso contato não. A semana que vem tem mais coisa, o nosso inédito sempre aos domingos, às 5h30 da tarde. Mas a gente reprisa a semana inteira, você tem a oportunidade de olhar na sua casa, em todos os dias, os nossos convidados. Fique feliz com a gente, tem um lugar para você aqui. Até semana que vem. Vontade de ficar assim, jantar à luz de velas, linda como o pôr do sol na minha janela. Já criou raiz em mim, flor de primavera.